pessoal tá pedindo pra ela falar sobre o Paulo Coelho e os rituais satânicos. Tem esse papo, né, dele ter feito ritual. Pois o mago, então, porque ele é mago, né? Ele é. Ele falou um dia que conseguia fazer chover, não é? Não tem esse papo? Olha, mas isso aí eu tenho, sei lá, tenho lá as minhas ressalvas. Porque vovó, que era uma... Sabe aquelas vovó de todo mundo? Era uma senhora negra bem baixinha e ela era avó de todo mundo. Ela era benzedeira, então ela era avó de todo mundo gostava muito dela. Era uma vozinha muito querida que morava em Pedro de Toledo. E ela morava na Serra de Pedro de Toledo. Era uma senhora... E era muito engraçado porque ela era bonita. Ela tinha muita idade, mas ela tinha um rosto muito bonito. E ela era baixinha. Bem baixinha, assim. Sabe aquele rostinho lisinho, aquela coisinha assim, toda? Só que quando vem a chuva na serra, sai destruindo as casas, assim, nessas serras, assim, vai... A chuva derruba a árvore, derruba tudo. E ela cortava a chuva. Eu vi ela cortar a chuva. Tipo, fazer ela parar? Não é que corta a chuva. É como se fosse naquela direção a chuva não... Ela abre. Ela abre. E aí não estragava. Você sentiu um vento, você sentiu... Então não é como se de repente... Parou a chuva. Com esta faca eu corto a chuva. Não é um bolo, mas você vê a energia. Tipo, que a pessoa... Parece que dá uma afastada e aquilo não destrói. A plantação não destrói as coisas. Então... Esse lance de corta a chuva, faz chover, faz não sei o quê. Não sei. Porque tem muito mais coisa que a gente nem escuta falar porque é preconceituoso. Se você não tivesse conhecido, por exemplo, ela lá, e se eu não tivesse conhecido, eu não ia acreditar nessa história, mas eu vi. Então, assim, eu era bem pequena, eu tinha uns 6 anos, eu sei que não é coisa da cabeça. Porque eu lembro que era a chuva quando vem assim de serra, de mato mesmo, a coisa é muito feia, vem varrendo assim, ó. E ela cortava a chuva. Cortava? Ela fazia um negócio com a mão, assim, eu vi uma entrevista do Paulo Coelho falando... Dizia que saudava a terra e... O Paulo Coelho, ele, na verdade, o que ele fez não tem muito a ver com magia, tá? Não? Não. O Paulo Coelho, ele se meteu um pouco, foi com satanismo, na época do LaVey. Porque assim, eles tinham aqui junto, ele e o Raul Seixas, eles tinham uma sociedade. Inclusive depois até tem uma história com o próprio lá, o ex-presidente Collor lá. Tinha a ver também? Eles mexiam com satanismo. Então ele, na verdade, quando eles se... Sociedade eles se alternativa? A sociedade alternativa era isso. Existem até rumores de que ele era uma célula dos Illuminati. E que a sociedade alternativa seria isso. Balela. Isso aí eles tinham. Inclusive, tem um documentário fácil de achar. Depois, se você quiser assistir, você assiste. Que conta justamente isso. É como se fossem assim, os líderes antigos deles que estão falando que eles nunca se desligaram. Teoricamente, assim, nunca se desligaram. Só se afastaram, mas que, como eles fizeram um ritual de iniciação, eles continuam ligados àquilo. Então, eles... fazer um sacrifício de animais, fazer umas coisas bem macabras até assim. O Paulo Coelho e o Raul Seixas faziam isso. Em troca de sucesso ou em troca de alguma coisa? Não se sabe. Mas que eles eram envolvidos com isso, e aí entra também a época. Né? Já tinha... Anos 70? Seria mais ou menos os anos 70. Então, os dois eles faziam essas coisas juntos e... Depois, futuramente, que o Paulo Coelho entrou nessa de o mago. Tá? Então, não começou assim, não. Tá? E ele ainda não gosta muito do que ele escreve mal.